Então hoje nós vamos falar um pouco aí do artigo definido, né? Então, o artigo definido, ele aparece sempre ligado ao começo da palavra por ele definida. Sempre vai estar no início da palavra. E é bom a gente saber que no hebraico não existe artigo indefinido. Tá? O simples fato do substantivo não ter acompanhado o artigo já mostra que ele é indefinido. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma palavra. A palavra Eretz. Esse substantivo Eretz, terra. Então, se eu não tenho um artigo, esse substantivo ele já é indefinido. Então pode ser terra ou uma terra. Mas quando eu quero dizer a terra, colocando um artigo definido, aqui no caso, seria assim. Depois nós vamos aprender, né, ao decorrer da aula, nós vamos aprender por que aqui muda. Tá? Então vai ficar Haaretz, a terra, né? O que é usado lá em Bereshit capítulo 1, Bereshit Perek Aleph. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom? Então, esse aqui é o artigo definido, ele sempre aparece ligado no início da palavra, né? E existem mais de uma forma de artigo definido que nós vamos aprender nessa aula. E o simples fato de não haver um artigo já torna o substantivo indefinido. Tá certo? Então, no português nós temos aí quais são os artigos definidos no português? O, a, os, as. E nós vamos aprender agora no hebraico quais são os artigos definidos do hebraico. A forma básica para o artigo definido é essa aqui, essa forma básica. É o re acompanhado de patar, seguido do dagesh. Então, essa é a forma básica. Essa forma básica, eu posso usá-la antes de qualquer consoante. Antes de qualquer consoante. Com exceção de, vamos lá, do Aleph, do Ain, do Resh, do Re e do Reit. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá? Então, assim, na maioria das palavras eu posso usar essa forma, que é a forma básica, antes de qualquer consoante, com exceção das guturais. Essas aqui são as guturais: Aleph, Ain, Resh, Re e Reit. Então, me deparei com palavras que se iniciam com essas consoantes, eu já não posso usar essa forma. Tá? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, Yom. Yom é dia. Se eu quiser dizer o dia, então eu uso
essa forma básica. Olha o Dagesh aqui, ó. Aí vai ficar Hayom. Eu vou fazer assim diferente, ó. Vou colocar assim, ó. Hayom. Hayom é o dia, ou, né, aqui nós temos, vamos lá. Hayom. O dia, ou hoje. Hoje também é usado Hayom também para hoje. Tá? Eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Vamos lá. Então vou colocar mais um outro exemplo aqui. Sus, cavalo. Se eu quiser dizer o cavalo, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu apagar de novo. Eu vou fazer diferente. Assim, ó. Rassus, ou seja, o cavalo. Rassus. Você deve estar perguntando por que eu coloquei dois S aqui. Porque o Dagesh do artigo definido, ele é um Dagesh duplicador. Ele é um Dagesh forte. Né? Então, alguns gramáticos ensinam que esse Dagesh forte, duplicador, no artigo definido, também na transliteração deve ser colocada a duplicação aqui, ó. Alguns gramáticos dispensam isso, tá? Mas outros pedem para fazer assim. Então, como nós estamos fazendo pelo Antônio Renato Busso, ele aconselha que se faça dessa forma, tá? Então, nós fazemos assim, mas se você colocar com S só também, não muda nada, a pronúncia vai ser a mesma, o significado vai ser o mesmo, não muda nada, tá? Então, Rassus, eu tenho aqui o cavalo. Nós temos também a segunda forma do artigo definido, que é o Ra, sem o Dagesh. Né? A forma básica tem o Dagesh. Essa forma aqui não tem Dagesh, tá? Deixa eu falar mais uma coisa. Tanto faz ele estar assim, ou assim, ou assim, ou assim. Tanto faz. Ele sempre vai ser o, a, os, as. Sempre. Tá? Não muda. O que vai definir se é masculino, feminino no singular ou masculino e feminino no plural não é o artigo, mas o substantivo. Tá? É o substantivo que vai definir se o artigo ele é feminino ou masculino, se é singular ou plural. Tá certo? Deixar isso aqui explicado para que não haja dúvidas. Tá bom? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco, vamos lá, eu tenho aqui sus, que é cavalo, tá? Então, eu quero dizer o cavalo, então, rassus. Agora, se aqui tivesse ra, su,
sim. Então são cavalos. Cavalos. Sendo cavalos, na tradução, na transliteração você faz normalmente, mas na tradução você vai traduzir os cavalos. Então eu sei que o artigo aqui está no plural porque o substantivo está no plural. Olha, isso aqui, ó, essa terminação aqui, esse prefixo, desculpa, esse sufixo, ele vai indicar um substantivo no plural, o masculino. Nós vamos também ver isso aí numa aula apropriada, tá? Então, essa terminação aqui, ou esse sufixo, im, indica plural masculino. Então, eu tenho aqui susim, cavalos. Então, na hora da tradução, o artigo definido também vai estar no plural, tá? Agora, veja só, se eu tivesse aqui, ó, olha só, se eu tivesse aqui, suçá, égua, então eu teria aqui a égua. Então veja só, esse sufixo aqui indica uma palavra, na maioria das vezes, uma palavra feminina, tá? O kamet seguido de re, na maioria das vezes, indica que é uma palavra feminina. Então eu tenho sussá, égua. Se eu quiser dizer a égua, é ha-sussá. Então você vê que o mesmo artigo, ele pode ser um feminino, um masculino, um singular, um plural. O que vai definir é o substantivo, tá certo? Vamos lá para a segunda forma. A segunda forma, ela é muito parecida com a primeira, tá? É ha. Aqui você só vai usar só antes de re, ret e o iod acompanhado do shivá vocálico, tá? Então, palavras que começam com re, com ret e com iod seguido de shivá vocálico, você usa essa forma aqui, tá? Nós vamos aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui na palavra Rehal. Rehal. Rehal é palácio, templo. Um palácio, um templo. Agora, se eu quiser definir esse substantivo, eu usarei o artigo ha, porque ele começa com re. Então vai ficar ha, rehal. O palácio. Temos aqui também a palavra Herev. Que começa com reit. Um Herev é espada. Para definir esse substantivo, a gente vai usar essa forma. Ha-Herev, a espada. Certo? Um exemplo aqui com Yod e Shevá vocálico. Yeor, rio. Aí, se eu quiser dizer o rio, o artigo definido seria esse. Ha-Yeor, o rio. Tá? Então aqui, ó, rio, o rio. Vamos para a terceira forma. Vamos lá. A terceira forma do artigo definido é o re.
o segol. Esse aqui eu vou usar muito perto. Usar antes de Re com Cametz. Ein com Cametz. Heit com Cametz. E o Heit com Cametz, Shevá composto de Cametz. Aqui a gente sabe que é O, tá? Então não é Ra, aqui é Ra, aqui é Ro. Porque toda vez que você vê o Shivá composto de Cametz, sempre será O, tá bom? Não se esqueça disso aí. Então, palavras que se iniciam com Re acompanhado de Cametz, Ein Cametz, Het Cametz, Het Shevai Cametz, você vai usar o Re. Vou colocar aqui algumas palavras para você, por exemplo. Vou apagar aqui, tá bom? Ramon, turba. Se eu quiser definir essa turba, a turba, aí eu venho com um Re e um segol, porque a palavra se inicia com Re acompanhado de Cametz. Então é Re acompanhado de Cametz, eu uso o segol. Harim, eu vou usar o Re. Harim é montes, tá? Com o artigo ele vai ficar os montes. Os montes. Temos aqui também, ó, Hadash. Hadash é novo. Se eu quiser dizer o novo, eu coloco Re Hadash, o novo. E a terceira forma é essa, com Cametz. Esse aqui eu só posso usar antes Aleph, Ein e Resh. O Re com Patar. Então, nessas 4 circunstâncias, eu devo usar o Cametz. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vou apagar aqui, tá bom? Por exemplo, aqui na palavra Ir, que é cidade. Vamos definir a cidade. Aí eu coloco Ra-ir. Fica Ra-ir. Usando Cametz, porque ela se inicia com Ein, tá? Você só não vai usar, preste atenção nisso, preste bem atenção. Você só não vai usar esse artigo se o Ein ele tiver acompanhado de
Kametz. Se o Ein tiver assim, você usa esse aqui, ó. Tá? Se ele tiver assim, você usa esse. Se ele tiver aqui embaixo qualquer outra vogal, você vai usar o Kametz. Tá bom? Então, essa é a regra do artigo definido aí que você precisa gravar. Vamos para outro exemplo aqui. Povo. Se eu quiser definir o povo, eu vou usar Ha'am. Av, pai. Se eu quiser definir o pai, eu vou usar Ha'av. E agora nesse exemplo aqui, ó. Eretz. Então aqui eu tenho uma palavra aqui, segolada. O que é a palavra segolada? Com 2 segols seguidos. Então eu tenho aqui a palavra Eretz. Todas as vezes que você presenciar 2 segols seguidos na palavra, formando 2 sílabas, então você vai colocar a tônica na primeira sílaba. Então vai ser Eretz, nunca vai ser Eretz, vai ser Eretz. A tônica vai ser na primeira, tá? Aí se a gente quiser definir essa palavra aqui eu tenho a palavra terra. Se eu quiser definir a terra, eu vou usar o artigo Ra. Porém, o segol, ele dá espaço para o Kametz. Então, essa aqui é a aula do artigo definido. Passei aí as 4 formas de artigo. E eu vou colocar aqui agora para vocês uma espécie de uma tabela. Vai fazer o seguinte: para Aleph, para Ain, para Resh e para o Re com Patá, você vai usar Kametz. Para Re com Kametz, Reit com Kametz, o Ain com Kametz e o Reit com Shevá, composto de Kametz, você vai usar o Re com Segol. Com Re, com Reit, Yud com Shevá, você vai usar a forma Ra com Patá. É isso aí, essa é a aula do artigo definido. Que Deus vos abençoe. Lehi Traut.